Alô, Hermes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio muito especial, entrevistando agora hoje o Mago Telling. Ele é um cara muito legal, eu gosto bastante dele, conheci ele a partir do grupo de mestres, então você já sabe, né? É um nerd de RPG, um cara maravilhoso, tem canal do Twitch, tem uma campanha aí, vai ser algo bem legal que a gente vai ir conversando. Então, Mago, seja muito bem-vindo. Que isso, cara. Eu que agradeço, né? Um grande prazer estar aqui e aí, todo mundo. Espero que tenha um bate-papo bem bacana e proveitoso para vocês também, tá bom? E muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Com certeza vai ser algo maravilhoso. Então, Mago, primeira pergunta que não quer calar. O que é um Mago Telling? Cara, o Mago Telling, ele surgiu de uma ideia numa campanha que eu tinha no RPG. Eu criei meu mundo, tudo mais. E como toda boa taverna, eu queria fazer uma taverna bem interativa para os meus jogadores. Bem relax. O pessoal realmente tiver algo para divertir, sabe? E eu falei, cara, essa taverna vai ser de um mago. Eu vi essa ideia em algum fórum. E esse mago, ele usava pessoas para testar poções. E aí as poções tinham diversos efeitos, né, e tal. As pessoas ficavam fantasmagórica, cabeça de animal. Isso incentivava o roleplay deles também. Então eu fui fazendo um monte de coisa assim. Aí eu falei, cara, quer saber? Já que esses testes são bacana, quem conseguir beber mais ganha um prêmio. Só que era algum item encantado. Só que eu falei, mano, como o cara tá focado em poção, eu fiz aqueles itens inúteis de RPG. Então, o cara ganhava um colar que anulava dano de queda. Só que o colar que anulava o dano, você tomava o dano completo, entendeu? Era um monte de coisa. Era luvas de andar sobre a água. A pessoa tinha que plantar bananeira, um monte de coisa assim. E eu fui fazendo isso. Eu falei, cara, já que ele é um mago de poção, um mago ruim, eu quero fazer um nome dessa taverna, tava muito bacana. Eu quero fazer um mago ruim. Um nome, tipo assim, remete a algum mago ruim e tal, né? Bem. Aí eu fiz o background dele, que ele passou na Academia Arcana em último local, último colocado, com notas horríveis ali, bem abaixo da média. E aí eu lembrei muito eu tava lendo uns contos do Rei Arthur na época. E a gente tem o famoso Mago Merlin. Eu peguei esse nome Mago Merlin, editei um pouquinho, saiu Mago Telling, pesquisei tudo quanto é rede, não existia, e ficou a taverna do Mago Telling. E aí quando eu fui mexer com a Twitch, fui mexer nas coisas assim, mais negócio, era um nome bem original e ficou Mago Telling, baseado numa taverna que eu fiz pros meus jogadores. E aí, agora é Mago Telling agora. Show de bola. Então, basicamente, a gente tem o Mago Merlin que deu errado. Não, é o Mago Merlin que deu errado, e por isso que é o Mago Telling. Show de bola. E E Mago... meio que de inspiração do Presto também, né? Do próprio Caverna de Dragão. Fazer que as magias nada a ver. Veio dali também. Pô, legal. Então, eu acho muito legal quando faz esse tipo de construção, porque isso gera diversos NPCs bem engraçados, bem interativos, e Sim, que às sim. vezes tipo, pode tirar uns negócios, puta, aquele mago é meio que isso, aquele outro, mas do nada, o cara tira o Deus Ex Machina que você, mas como ele faz coisa aleatória, pode ser um Deus Ex Machina, não tem problema. Sim. Beleza. Mago, como que começou a sua vida como RPGista? Normalmente, né, como todo mestre, a gente começa jogador, acontece alguma coisa, a gente vira mestre e nunca mais deixa de ser mestre. Como que foi o seu caso? Sim. Cara, igualmente a gente juntou pra poder jogar o D&D 3.5. A gente juntou. O cara ia mestrar pra gente, era uma mesa de 9 jogadores. Então imagina o caos que não era. E era muito engraçado, cara, porque quando eu aprendi a jogar RPG, a gente não usava D20. Ele ensinou a gente usando D10 como dado principal. E aí a gente jogou e foi aquela primeira experiência, sabe? Aquela coisa gostosa. Eu não lembro o nome do meu personagem, mas era um Draconato Verde Guerreiro. Eu lembro até hoje o nome não lembro o nome, mas eu lembro o meu personagem. E a gente jogou do nível 1 até o nível 7.
passando por beholders, anjo e um monte de coisa acontecendo. E aí a gente era um grupo que veio de um curso, né? A gente fazia um curso na época, o curso, né, encerrou, cada um foi seguir pro seu canto, não dava para se encontrar mais. E aí a mesa se desfez. A gente tinha juntado para poder jogar o jogo junto. O grupo se desfez, ficou tudo parado. Cada um tinha dado, acho que na época, R$ 20 para poder comprar os livros, né? 9 pessoas mais o mestre. Compramos o livro, jogamos. Aí ficou parado. Aí, putz, pô. Aí a gente queria jogar, só que não tinha como. Eu falei, cara, eu sou o cara mais criativo dali. Eu vou pegar pra poder. Só que eu não peguei pra estudar. Eu peguei o que a gente tinha aprendido errado, do jeito errado, criei a história e vamos jogar errado. Só que aí quando a gente pega níveis mais altos, já não dá pra poder jogar com DD. A gente começa a ver o erro. E aí, né, o cara que tinha responsabilidade dos livros pegou os livros de volta. Aí eu já tinha essa mesa minha. A gente comprou a edição do 4.0. E aí estudei o sistema. E a gente foi jogar. E foi aquela coisa maravilhosa, cara. Inclusive, né, o pessoal adora muito mais o 4.0. Se eu chamar isso pra jogar o 5, ele, se você mestrar o 4, eu jogo. Virou, tipo assim, aquela coisa bacana, sabe? E é legal porque, assim, eu também comecei jogando com um mestre que era assim do tipo, joga o D20 pra tal coisa. Então, a gente montava a ficha, mas montava uma ficha assim, tipo, nada a ver. Não nada a ver, a gente tentava seguir a regra do jogo, mas basicamente era assim, rola aí um D20 de percepção. A gente rolava o 20, não contava proficiência, não contava atributo, não contava nada, tipo, era só D20 mesmo, porque o mestre tinha preguiça de fazer conta, não explicava direito, então era só isso, não fazia porcaria de diferença. A gente só usava atributo para do tipo, eu tenho tanto de força, você tem tanto de destreza. Então, quem tirar o 20 maior, se der empate, quem tiver maior vence. Era só para quesito de desempate. Era no máximo Cara, isso. no meu caso era pior, que a gente ficava... A gente já sabe como é que é o mago soltando Fireball, aquele Búzios, né? Pra poder rolar o ataque, era... Tipo assim, seu modificador era 4. Você rolava 4d10. E aí a gente pegava lá a defesa, né? Metade do nível, mais destreza ou inteligência. E aí rolava também a defesa. Tudo no D10. Era baseado no modificador. Só que aí quando você pega níveis mais altos lá, 8 de modificador, você pega modificador de arma que modifica ataque, você toma mais 5. Você começa a rolar 15d10, ficou algo tipo que... Mano, tá errado, mano. Tem um jeito melhor de fazer isso, não é possível. E aí quando eu fui estudar, eu falei, cara, existe o D20, olha que delícia. E Então é é daí que engraçado veio, mano. porque normalmente a galera, pelo menos a grande parte das pessoas, começam com Dungeons Dragons. Às vezes o AD&D, às vezes o D&D mesmo, alguns começam pelo terceiro, 3,5, 4, 5. Né? Algumas pessoas mais recentes tentaram começar pelo One, mas voltaram migrando aí pro 5.0. É, mas às vezes, tipo, tem aquelas pessoas que têm o seu sistema do coração, às vezes vão conhecendo outros e vão falando assim, nasci no D&D, jogo mestre, mas aquele GURPSzinho de Vampira Máscara, tá no meu coração. E a hora vem aquela pergunta, existe algum sistema ou cenário, caso seja D&D, que tá no seu coraçãozinho que fala, esse aqui, se me chamarem pra jogar, pra mestrar, eu falo sim, com certeza. Cara, com certeza é a minha região de Eregion no 4.0, que é a que eu criei a taverna do Mago Telling. Cara, tipo, eu criei um ecossistema tão vivo, eu devo ter, eu tenho ali, eu tenho certeza que eu tenho os livros ali na sala, fica tudo... E a pasta com os negócios. Eu tenho calendário, eu tenho evento, eu tenho tavernas, NPC, história, divindades. Eu tenho já um mundo tão criado que, tipo assim, cara, quero... Vamos jogar? Sábado agora? Vamos. Qual vai ser a sua ficha? Eu quero isso, isso e isso. Eu encaixo na história o background do personagem, sabe? Tá tudo tão bem colocado que o que você quiser fazer na sua ficha, na sua classe e tal, dá pra poder adaptar pro meu mundo, dá pra poder você colocar, tipo assim, fica algo vivo, não é só um personagem seguindo, sabe? Você coloca, eu quero colocar meu pai e minha mãe. Dá pra poder colocar, sabe?
Ah, eu quero um personagem que briga por tal coisa. Tem o personagem que briga por tal coisa, tem a área pra você brigar por tal coisa, tem a guilda que vai fazer tal coisa. Então, com certeza, o 4.0 nesse mundo que eu criei, cara, que foi o que eu criei o Mago Tele, inclusive, ele é tão vivo que, putz, tipo, é do coração. Eu tava até jogando ele recentemente, mas meu notebook queimou e tal. Por sorte, eu consegui salvar os arquivos do meu mundo. Então tá aqui no meu PC aqui, salvadinho, esperando um dia a gente abrir ali de novo naquela caixa de Pandora e voltar. Mas eu tenho certeza que ele é o cara tranquilo pra poder jogar nesse mundo. Então, já que você tá falando com um World Builder agora, né? Aproveitando que tá no canal de World Building, falando sobre né, cenário vivo e tudo mais. Quanto tempo do momento assim que você começou a desenvolver esse cenário até o momento que você parou de desenvolvê-lo por algum motivo? Quanto tempo de criação? Um ano, 2 anos? Quanto tempo aí você ficou do momento que você assim, começou a criar até o momento que você parou por forças maiores? Eu comecei a mestrar o 4.0 pro pessoal da faculdade, mais ou menos 2016. E eu comecei a mestrar trazendo elementos do que eles conheciam para ficar mais fácil de adaptar. Então, aparecia um mago, era o... Na época tava muito mais em alta os personagens da Marvel, né? Então era o Doctor Strange, né? O Doutor Estranho lá para ser o mago. Então eles saberiam o que era magia e tudo mais. Aparecia uma guerreira, mulher e tal. Não, ela era a Mulher Maravilha, aquele naipe amazona, escudo, espada. Então a pessoa começa a trazer essa visualização. Então eu fui criando cidades e missões e contextos, né, para trazer familiaridade. E aí eu tenho, você que é um world builder, eu gosto de fazer o seguinte: o mundo ele existe, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nem tudo é pro seu nível. Então tomem cuidado, né? Se você tá aqui no nosso mundo real, você tá aqui, você entra num local, vários riscos de ser assaltado e tal, por mais que você não queira, coisas vão acontecer contra você, né? O ambiente importa muito. Então sempre fui criando muito isso e as pessoas tinham aquela sensação de RPG que, sempre vai dar tudo certo, né? Então, eles sofreram uns 2 ou 3 TPKs até entenderem. Cara, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com o mundo à minha volta. E aí, eu fui pegando esses mundos que eu fui criando, nessas campanhas, que não foram aproveitadas por causas de TPK. E eu falei, cara, eu vou fazer um mundo definitivo, né? E aí, eu já tinha várias coisas criadas, né? Eu adaptei ali. Então, se eu já tinha um histórico para poder usar, mas desse momento que eu comecei a criar e adaptar, até fazer algo definitivamente, estudando o livro, né, as raças e tudo mais, eu diria que foi pelo menos uns 7 meses, no mínimo, assim, cara, né? Só desse mundo. Pegando a parte ali, o background do negócio, eu diria que foi mais, mas aí depende porque eu não vou saber calcular. Mas desse mundo foi 7. Calendário, mapa, tudo imprimidinho, bonitinho. Depois eu vou até pegar ali pra você colocar depois. Foi uns 7 meses pelo menos, cara. Mas você foi meio que criando e já testando? Ou você era aquele assim, tipo que criava muito na frente para quando tiver, ou você já era meio que assim, quando os jogadores falavam assim, eu gostaria de fazer tal coisa, por exemplo, eu quero ir pro centro da cidade. Aí você já criava o centro da cidade, a taverna, ou você ia criando de acordo com a necessidade? Então, menos é mais. Menos é mais, principalmente na área de criação. Então é o seguinte, você vai mestrar um RPG, você tem um conceito básico do que as pessoas querem fazer. Então, temos ladino, guerreiro, clérigo e um mago. Você tem que ter lá um elemento para o mago, uma biblioteca, coisa para poder comprar componente mágico. Então você cria para aquela coisa. Guerreiro, armeiro, ferreiro, coisas ali. Um clérigo, uma igreja, não precisa ser do culto dele, mas cria um ambiente, um ecossistema ali. Uma taverna para divertir, umas lojas para ele comprar, 1, 2 tavernas e uma força policial. Só isso que eu criava. Cada cidade minha tem criada somente isso, né?
Aí você quer criar um personagem. Ah, eu quero que meu personagem tenha rivalidade com tal coisa. Eu vou dar um exemplo da última mesa que eu mestrei, né? Que tava acabou esse ano, né? Por causa do notebook. Tenho esse Draconato. Ele é um Draconato branco. E ele vivia numa área do pântano. E ele quer ser criado por outra raça, né? E aí ele colocou que ele queria ser criado, se eu não me engano, acho que por feral. Feral que vive predominantemente na floresta. E aí, como o meu mundo estava tão bem criado e eu tinha as áreas do pântano, dentro do pântano existe uma cidade, que é a cidade dos monstros, né? O povo lagarto, goblins, kobolds vivem nessa cidade. Aí eu falei, cara, fechou. Falei com ele basicamente, olha, a gente tem o povo feral da floresta, achou esse draconato, quis criar, os ferais não quiseram, eles foram banidos, foram procurar refúgio no pântano. Tá aí seu background, né, o contexto do que seus pais fizeram. Você foi criado num pântano desde pequeno, cria o resto da história, e o que você criar, eu acrescento na minha cidade. Ah, tinha isso, tinha essa religião, fui criado assim, eu vou lá e crio depois, né? Não vai interferir no meu ecossistema político, financeiro, não vai interferir. Se interferir, não tem nenhum problema, só adaptar. E eu colocava lá. Então, todo mundo que sempre jogou nesse mundo que eu criei, eles tinham essa liberdade de mudar o meu sistema, sabe? De deixar familiar do personagem. Um outro exemplo também, você já deve ter visto o anime, eu acho que é Goblin Slayer, né? Então, um cara quis fazer um meio orc, que vivia filha de uma orc com um humano. E ele queria ter essa pegada, não quero mostrar meu rosto, tal, não sei o que. Eu falei, fechou. O seu pai é um sargento da cidade, ele não gosta que você mostre o rosto por causa disso e tal, ele na área militar pode sofrer preconceito. E você tá lá, ele foi um guerreiro, né? Ele queria ser um guerreiro. Então você foi treinado nessa área militar. E você tem a missão, você sai como aventureiro para poder buscar a sua mãe. Porque você já é um adulto agora, né? E tal. E aí, tipo, a gente criou, já tava toda criada a cidade. Tá vendo? Só acrescentei ele lá. Background dele válido, NPC. Coloquei pessoas que faziam bullying com ele que não era soldado. Ele, sabe, poderia... As pessoas baixam a cabeça para ele. Então, tipo... Eu criava só o básico do que eu sabia que, tipo... poderiam ter a ver com a classe e raça, e o contexto depois vem com o que o personagem quisesse. Vocês tinham liberdade para poder moldar o meu mundo como eles quisessem, e eles moldavam isso. Isso é muito satisfatório. Quando eles voltam para a cidade, roleplay, eles verem a criação dele, eles veem o que se tornaram depois, né? A única coisa que eu realmente criei, assim, que eu não mudei, é a cidade principal, né? A cidade que é central ali, mas aí depois eu dou uma olhadinha, tem um contexto ali por trás, né? Mas basicamente é isso. Não, porque eu tenho muitos seguidores, né, que falam assim, ah, eu já tô escrevendo meu cenário há 3 anos. Você fala, pô, há 3 anos. E quantos one-shots você já fez nesse cenário? 0. Ah, mas é que eu não tenho amigos pra jogar. Cara, você não tem um brother. Você não, tipo... Hoje em dia é tão mais fácil, assim, por exemplo, às vezes você jogar num fórum e falar assim, gente, criei essa cidade aqui, dá uma olhadinha. Às vezes nem isso. Né? Eu criei um Discord pra isso, aí eu pergunto, e aí, gente, o que vocês fizeram? Ah, eu fiz uma cidade. Ah, posta aí. O cara coloca o nome da cidade e no máximo uma descriçãozinha. Não, cara, vamos criar juntos, tipo, não é... Ah, mas é que se a pessoa roubar minha cidade. Cara, não existe essa de roubar a tua cidade, porque mesmo que você entregue uma cidade pronta, você sabe os pormenores, você sabe o porquê dos nomes, você tem um conhecimento muito mais profundo que alguém que tem apenas a descrição de um PDF, né? Para poder incentivar a galera a mostrar as coisas, né? Eu falei todo o background que eu tive da taverna do Mago Telling, né? O tanto que ela tá para interagir. Eu vou mandar aqui, você pode postar, né? Toda a taverna do Mago Telling para quem quiser. Ou não quero criar uma taverna, tenho preguiça. Pode usar a taverna do Mago Telling, pode mudar o nome, pode adaptar. Mas eu vou disponibilizar toda a taverna que eu fiz aqui para mostrar, galera. É bom, né? RPG é um hobby de diversão, sabe? Então, assim,
Ah, eu quero jogar futebol, eu não consigo jogar, machuquei a perna, tal. Não é legal quando você vende o seu tênis pra outra pessoa ou você dá pra outra pessoa conseguir fazer aquele hobby? Cara, RPG é a mesma coisa, sabe? Você não adianta você ter tudo foda, tudo criado, não sei o quê, e não ter ninguém pra poder divertir com aquilo, sabe? Então, galera, divulguem as coisas e tal. Então, né, eu vou deixar aí na mão do nosso world building e vou ceder a taverna do Mago Telling aí de graça pra vocês baixarem, ler, se inspirar, usar. Fica à vontade aí. Cara, porque cocriação eu acho muito legal. Eu já tive mestre que era do tipo assim, ó, esse aqui são os deuses. Aí você fala assim, no seu PDF não fala, por exemplo, o deus do casamento, não tem. Eu poderia então ou criar um deusinho menor, ou considerar que o casamento seria da deusa tal? Aí o mestre falou assim, não, se eu não coloquei, não existe um deus para casamento. Você fala, tá, mas sei lá, um subdeus, sei lá, uma semidivindade, ou simplesmente escolhe você então. Um Não. deus pagão, qualquer Deus coisa. é qualquer coisa. Não. Qualquer coisa. Beleza, segue o baile. Então, eu queria saber, eu posso jogar de meio orc? Então, não. Ou é orc ou é humano, eles não se misturam. Ah, mas eu não poderia então jogar de orc, mas só um flavorzinho de meio orc, só pra tipo ter uma trama? Não, não existe meio orc no meu cenário. Velho, né? Eu sei que algumas coisas, né, que você falou assim, do tipo, você recriar o sistema político, recriar o sistema econômico é um tanto complicado, mas fazer um flavorzinho, uns pormenores, cara, tipo, Inclusive, ó, é tão. Eu acho tão legal você pegar fora do padrão que o vilão que tá nesse mundo que eu criei, que ele ainda não foi derrotado e não dá, tipo, cara, eles não vão conseguir. Os personagens estão no nível 7, a gente parou no nível 7, eles não conseguiram derrotar o vilão. É um Goblin, ele não anda em bando, é só um Goblin, só que ele conseguiu um artefato de um deus da magia. Então a inteligência dele é lá em cima. Só que é um Goblin nível 3 com acesso a muitas magias por causa de um artefato divino. Um Goblin nível 3 bate em 4 personagens nível 7. Pra você ter ideia. Então, tipo assim. Por que um Goblin não pode usar magia? Teoricamente não pode, né? Ele teve um buffzinho ali. Mas, cara, faça as coisas, sabe? Tipo, é muito divertido você. O bom do RPG é você fazer esse tipo de mistura de salada de fruta, né? O próprio grupo geralmente é uma salada de fruta. Um Golias, um Tiflin, um Halfling, um Elfo. Então, cara, por que não? e eu pergunto aqui pra você, quando você tá numa situação, porque muitas vezes o mestre fala, o mais importante é fazer sandbox, porque Railroad dá aquela sensação de falta de liberdade, não sei o que, papapá. Mas, agora perguntando pro mago mestre, quando você, por exemplo, se programou para jogar, eles estão na taverna e agora eu quero que eles comecem a campanha principal. Você meio que, como que você faz pra galera ter esse sentimento de liberdade, poder escolher, mas ainda meio que seguir um caminho pré-determinado? Existem uns elementos, eu nunca dei nomes a eles, né? Mas existe, vamos supor, um símbolo duas engrenagens, né? Que eu acho que interagem uma com a outra. A primeira engrenagem, vamos supor o fator jogadores e mestre. Vamos esquecer o lado dos personagens assim, jogadores e mestre. Existe um momento de satisfação, em que cada jogador tem que se sentir importante ou participando de algo. Você fazer algo para todo mundo ali, quase todo mundo, excluir uma pessoa, essa pessoa vai ficar insatisfeita, ela vai sair do jogo. Então você tem que trabalhar elementos para cada pessoa. As pessoas vão ficar satisfeitas com seu RPG, com a sua história. Depois que todo mundo está satisfeito, você coloca o gancho do mestre. Todo mundo vai seguir a minha história, né? Então é assim que eu trabalho, digamos, a parte das pessoas. Dei o gancho do mestre, vai para uma área que eu quero, o que eu induzo, a gente tem que transformar isso dentro do jogo. Então a gente joga para uma segunda engrenagem.
que é literalmente ganchos dentro da história, com motivações que eles querem, e você acabou de dar coisas pra eles. Então eles vão, sabe, ajudar o outro, vão querer outra coisa, vão buscar algo, e aí você vai sacando ali. Ó, beleza, fulaninho ganhou uma arma, tá feliz, o outro quer o patrulheiro quer domar um pet, beleza. Aí você coloca um gancho na história, que roubaram a arma dele, mataram um pet de não sei quem, eles vão atrás de vingança. Então a gente joga um gancho e a gente começa a trabalhar a segunda engrenagem, que tem a ver com os personagens, né? Como a história de tal personagem ou o objetivo de tal personagem vai agregar a minha história, vai unir para poder fazer isso, sabe? E aí, com o personagem motivado por vingança ou por ambição, a gente começa a girar essa engrenagem dentro do jogo. E aí, as consequências já voltam para os personagens. Fulano começa a ser vingado porque ter perdido o pet, começa a dar aquela satisfação. O outro fica satisfeito porque recuperou a arma roubada, sabe? Então você começa a trabalhar de novo, né, a satisfação dos jogadores. E eles começam a negociar. Todo mundo tá satisfeito? Gera o gancho ali de novo. Então essas duas engrenagens ali, acho que trabalha muito bem ali. Então, pessoal, fica essa dica aí pra você. Se você acha que os seus jogadores não estão meio que seguindo o caminho que você quer, dê coisas para eles que eles se sintam motivados a seguir esse caminho. Né? Dê coisas porque satisfação é maravilhoso. É aquele famoso reforço positivo. Você dá as coisas para eles, eles vão se sentir, às vezes, até meio que endividados e fazer o caminho que quer. Mas aí existe aquele momento também que é o grande improviso do destino. Você se programou bonitinho para que tal coisa acontecesse naquele dia e os jogadores foram para o extremo oposto ou falaram não. Não porque não querem, mas às vezes motivou alguma coisa e simplesmente não aconteceu. Você acha que o improviso entra como aí? Naquele momento que assim, me programei para fazer tal coisa, por exemplo, que eles pegassem a missão na taverna e fossem para a igreja. Mas no final eles ficaram 2 horas na taverna. Como que você consegue improvisar esse momento de aquela coisa, ou você consegue meio que fazer com que mesmo que eles falem não, esse não virá sim? Como que funciona a sua meta? Cara, aí depende um pouco, né? Principalmente quando a gente fala de tipos de mestre diferentes. Mas eu vejo 2, digamos assim, caminhos, né? Geralmente, se eles têm que estar lá para poder cumprir algo, existe uma consequência caso eles falhem. Eu geralmente gosto de aplicar essa consequência. Vai lá e salva o fulano. Demorou demais? Fulano morreu. E eles vão começar a perder fama na cidade por não cumprir as coisas, sabe? As pessoas podem criar inimizade e tal. Pô, vocês falaram que lá eu ofereci dinheiro e vocês, para fazer isso, vocês não foram. Né? Era importante, sabe? Porque é uma campanha, quando a gente faz uma campanha mais duradoura, né? Esse tipo de coisa é bacana, sabe? Eles começam a filtrar o que eles topam fazer ou não. Isso começa a dar impacto no mundo. Isso aumenta a satisfação dos jogadores de saber do que eles fazem tem importância, né? Então, numa campanha mais duradoura, eu gosto de aplicar isso. Se for uma campanha curta, one shot, uma campanha mais finita ali, eles não querem seguir, seja por qualquer outro motivo, eu deixo eles livres, mas qual que é o pulo do gato? Eu sempre crio umas 4 ou 5 side quests, né? Pra eles, tipo assim, e ganchos. Não quero ir pra igreja agora. Ou então, não consegui passar no teste para me localizar na floresta a tempo de chegar onde eu queria. Me perdi. Andei 5 horas no meio da floresta achando que era pra direção certa. Ok? Então eu pego essa side questzinha, né, que eu tenho ali, ó. Você encontra um corpo morto, tal, com um bilhete, e eu jogo eles para todo outro lugar, né? E eu consigo ter o mesmo tipo de reforço. O reforço de que o mundo tá vivo, tem coisas acontecendo que independe deles, né? É geralmente o que eu gosto de passar para os meus jogadores. Existem outras pessoas também
buscando recurso, buscando coisas, ameaçando pessoas, sabe? E aí, eu geralmente gosto de trabalhar com dois. Ou eu tenho uma side quest pronta que eu uso, né? Os caras não tá na missão ali, eu coloco uma coisa mais leve. Ou então, querem ficar na taverna? Tudo bem, né? E o pessoal tá lá e tal, e alguém na taverna dá a ideia de fazer um festival, né? Um campeonato de bebida e tal. Mas não dá pra fazer hoje, eu tenho que comprar estoque de bebida, vamos marcar pra daqui 2 dias então, um festival. Talvez nesses 2 dias as pessoas conseguem ir lá completar a missão e pegar recurso pra ter mais dinheiro pra beber, sabe? Ou então eles vão fazer outra coisa e eles querem ficar na taverna, deixa eles na taverna e tem a consequência de não cumprir, sabe? Então geralmente eu gosto de trazer algo que dá sensação não só de liberdade, mas de que o mundo tá vivo, né? Trazendo de novo pro nosso mundo aqui, né, e tal, fora do RPG. Se você tá passando mal, você não trabalha, você não faz exercício, você não faz coisa, tem gente que tá indo na academia, tem gente que tá trabalhando, tem gente que tá ali dirigindo um ônibus. Não pega o ônibus, mas tem gente que pega e tá dirigindo ônibus, sabe? No dia que você decidir ir lá pegar o ônibus, tem pessoas lá. Então, assim, né, vai muito disso do mestre, mas é o que eu mais gosto de fazer, né, no caso. E uma coisa assim que eu acho muito importante e muitas pessoas não valorizam isso, por exemplo, é a sessão zero, né? Algumas pessoas, já vi alguns mestres que colocam a sessão zero como um bate-papo. Tem mestres que colocam a sessão zero só como alinhamento de regras e combinados. E alguns mestres que colocam meio que uma ligeira side quest para que não comece a sessão meio que aquela famosa, ou estão todos numa taverna e se vira, ou aquela tipo Dark Souls, né, que você tá andando numa carroça e por acaso tem 3 pessoas com você que também são futuros colegas, né? Como que mais ou menos você faz essa sessão zero e qual que é a sua percepção dessa sessão zero? Cara, sessão zero é fundamental, para não falar obrigatória, né? Eu acho importante a sessão zero, não só para você abordar sobre o que é seu RPG, sobre regras, porque às vezes tem pessoas que existem as regras da casa, né? Então, por exemplo, né, só um exemplo tosco aqui. Na minha mesa, a gente tem uma regra se a gente for jogar o D&D 5, por exemplo. Na minha mesa, se você tira um no dado, você tá jogando com um guerreiro, né? Você tem lá 3 ataques. Se o primeiro ataque for um no dado, é chamado de vexame. Você não consegue dar os outros ataques, você perde o ritmo do combo e você ainda concede vantagem de combate pros inimigos. Se você chega na minha mesa sem saber isso, você acha a coisa mais maluca do mundo, né? Então, assim, existe coisas que é bom alinhar, né, com regras da casa, o que você gosta de fazer e tal. E é bom pro mestre, para você saber o que aquele personagem tá sendo criado, você pode ajudar ele, né? Se ele é novato no RPG, você começa a criar vínculos entre as pessoas da mesa, né? Eu quero jogar disso, eu quero jogar disso, tal. E aí você começa a criar uma amizade, as pessoas começam a criar um vínculo, sabe? O ladino quer ser um ladino que vai roubar os próprios amigos. Você não leva pro pessoal porque você vê o cara criando aquele ladino, sabe? E aí, quando você cria a sessão zero, você já sabe o que cada jogador tá esperando com o próprio personagem. Eu não gosto de fazer na sessão zero uma side quest. Mas eu sempre gosto de começar a campanha fazendo uma missão tutorial. Todo mundo criou assim a ficha com a sessão zero, e aí que vem o pulo do gato. Eu pego a ficha, eu olho forças e fraquezas de cada personagem, e eu faço uma missão tutorial baseada nas forças e nas fraquezas dele. Para exatamente as personagens começarem tem que abrir porta? Eu sou ladino, eu tomo a frente nisso aqui. Olha, tem que fazer tal coisa, a força é ele. Então o grupo, né, como personagens, começam a criar essa dinâmica, esse vínculo,
de putz, ele é melhor nisso, eu não vou interferir. Essa ali é a parte dele. Cada um começa a colocar o seu papel, sabe? Eles começam ali e tal, e começam a criar um vínculo dentro do jogo. No final dessa missão tutorial, eu costumo dar uma recompensa tal, para eles celebrarem junto. E nesse momento de celebração junto, eu começo a gerar as engrenagens, né? Ok, agora temos um gancho para a história principal aqui, né? Igual eu costumo fazer. Então, a sessão 0 é importante por causa disso. Você, como mestre, você consegue medir a temperatura do grupo, do personagem. Você começa a trabalhar ali qual é a satisfação daquele ladino? Qual é a satisfação daquele mago, né? E isso você pode usar nas suas missões para usar como gancho. Você costuma usar recompensas. Usar. Se você fazer isso que você não quer, você vai ter uma recompensa que é o que você quer, né? E aí? Você vai fazer ou não vai? Não vai? Vai ficar sem recompensa então. Demorou demais? Perdeu. A recompensa era tempo limitado. Então, como mestre, a sessão 0 é fundamental para você medir isso. Jogadores, personagens, alinhar qual regra você está usando, modificando, acrescentando, tirando. E tá tudo bem, sabe, fazer isso. É bacana você fazer isso, porque você tem um domínio melhor do jogo. E você tendo um domínio melhor do jogo, você deixa fluir as coisas melhor. E aí você consegue usar, que nem eu falei na engrenagem, artifícios de dar satisfação para eles, jogar sua satisfação na sua história e fazer esse ciclo começar a girar nessas engrenagens. Então, faça a sessão 0 e faça uma missão tutorial depois, terminando com gancho para sua história. É fundamental. Fica a dica, se por acaso você nunca fez sessão 0, porque, não, eu já jogo com a galera faz tempo e não sei o que, aí talvez até beleza. Se você já tá jogando com essa galera há 500 anos, você já deveria ter feito sessão 0 no começo. Mas às vezes, quando você quer apresentar alguma coisa nova, né, a gente joga D&D pra sempre, e um dia você decide apresentar um Vampira Máscara, mesmo que a galera seja velho de guerra e você já conhece todo mundo, às vezes vale a pena uma sessão 0 desse Vampira Máscara, porque é um novo sistema, ou mesmo que seja o D&D, às vezes um novo cenário, né? Então às vezes uma nova temática, né? Eu jogo D&D, o famoso aventura épica clássica, e hoje eu quero fazer simplesmente uma sessão no D&D, porém de temática terror. Vale a pena você também sentir, né, na sessão 0, por exemplo. E tem muita questão também do contexto do nível, né? Uma coisa é você começar nível 1 matando Goblin, Kobolds. Outra coisa é você começar nível 15 lutando contra anjos numa guerra céu e inferno, sabe? Então tem de que lado que você é. Então tem todo um contexto diferente ali que é bom explicar pros jogadores também, né? Pra eles não criarem um Mago Telen ruim de magia nível 1 pra lutar numa guerra dessa. Isso vai dar certo. E agora uma pergunta pessoal. Quando você joga tipo D&D e você pretende fazer uma sessão mais, né, uma campanha mais longa, você gosta de começar do 1 ou você já prefere ir num 3, num 5, porque as missões de nível baixo são muito chatas? Qual que é a sua mentalidade nos níveis iniciais? Você pula, você faz? Como que você faz? Eu gosto muito de ver com um grupo, né? Um RPG não é jogado sozinho. Mesmo se eles quiserem começar em certo nível, eu não deixo eles escolherem. Eu quero começar nível 15. Tá, vamos abaixar aqui pro 12. E aí eu começo a trabalhar com monstros mais fracos, exatamente para ir vendo o ritmo deles, sabe? E vendo como eles se comportam no combate. Existe uma coisa, por exemplo, uma campanha que a gente começou nível 6, né? Eram 4 jogadores. Não, eram 3 jogadores. 3 jogadores. E aí, eles estavam nesse pântano que eu falei, né? Num lar dos monstros. Tem muito Goblin, Kobold aqui, a gente é muito foda e tal. E eles começaram a pisar muito na cidade. Eu falei, cara, não menospreze monstros só por causa do nível, né? RPG não é só sobre nível, né? Existe estratégia de combate e tal, e os jogadores caçoaram disso. Eu falei, tá bom, vou provar pra vocês. Monstros nível 6, né? Jogadores nível 6. Fiz uma missão de uma bruxa transformada. Tinham que buscar ingredientes. Um dos ingredientes que ela usava eram kobolds. Então, o que ela fez a missão dela?
ela falou que os kobolds tinham roubado algo dela e ele resgatou esse grupo para poder resgatar esse suposto item, né? Ou seja, aventureiros vão sair entrando lá e matando os kobolds de tudo. Depois ela iria pegar. Esse era o conceito da quest, né? Esse plot twist ali. Só que aí eu peguei um monte de kobold nível 1, coloquei que o local era escuro, e por serem monstros pequenos, toda a arquitetura da dungeon eram para monstros pequenos. Então, eles tinham que andar encolhido. E eles não conseguiam enxergar por causa da escuridão. Então, eram totalmente fora de negócio. Eles tinham bônus negativo de -5 na rolagem, sabe? Foi uma coisa totalmente difícil para eles lutar monstros, jogadores nível 6 lutando contra monstros nível 1. Então, tipo assim, para poder mostrar que, cara, sabe, tipo, não é nível que conta, sabe? Exatamente por eu criar esse ecossistema bem vivo, sabe, posso fazer adaptação de nível tal para monstros, né? O próprio livro do mestre ensina a fazer isso. Então eu vou muito mais do que eles querem, sabe, como mesa. Por exemplo, teve uma mesa que eu fui mestrar para 5 jogadores. Tinha um Eladrin que veio fugido da Terra dos Eladrins de outro plano com um filho. E ela queria, sabe, esse filho está sendo caçado. Vou colocar no orfanato e eles querem ser personagem caçado. Então, com essa temática de viagem entre planos, não dá para fazer uma campanha nível 1. Ah, vocês querem fazer isso? Vou escrever a história aqui. Aí colocava todo mundo nível 10. Então eu gosto muito de perguntar: você já jogou? O que você tem? Você quer lutar contra dragões? Você não vai jogar nível 1, a gente vai começar nível 6 ali pelo menos, sabe? Então eu gosto muito de ver com os jogadores e criar uma coisa para todo mundo se divertir, sabe? A engrenagem da satisfação ali é muito importante. Então eu deixo a mesa decidir, faço a sessão 0 do que eu estou propondo, baseado no que eles sugeriram, e todo mundo consegue jogar, se divertir e fazer a campanha durar ali o tempo que é necessário, sempre engajado e se divertindo pra caramba. E assim, de onde surgiu essa vontade de jogar Terra Devastada? Muito tempo atrás, antes do Vinzão fazer o curso de mestre e tudo mais, eles tinham acabado de lançar o Apoia-se do Game Xixila. E eu era apoiador épico lá, né? Eu fui apoiador épico mais de um ano, se eu não me engano. Bem no comecinho do Game Xixila. Inclusive, né, eu tive muito engajamento com o Game Xixila em si. E aí, uma das recompensas que um Visão lançava lá por mês, de vez em quando ele mestrava one-shots. Dentro da ferradura, coisa nesse sentido, assim, tudo mais. E aí ele mestrou o Terra Devastada, né? Vi lá, me diverti pra caramba, mestrou Terra Devastada. Beleza. Aí eu peguei minha mesa de RPG nesse mundo mesmo que eu criei e falei, galera, vamos mudar um dia? Eu acho que era um dia que 2 jogadores não poderiam, a mesa de 5 pessoas. 2 jogadores não poderiam ir. Falei, cara, deixa eu mestrar uma campanha de zumbi pra vocês. Já vai estar aqui e tal. E aí eu peguei essa história pronta que o Visão mestrou de one shot. Ensinei eles a criarem a ficha, que é muito fácil, né? Frases e tal. Deixei até meio que livre também, sem restrição. E mestrei o Terra Devastada ali. Então, tipo, outro sistema, nada preparado, totalmente improvisado, fora da zona de conforto, baseado no que eu joguei ali, um one shot. Eu mestrei totalmente no improviso, né? E aí, o pessoal super se divertiu. Fala, caramba, mano, pegar um sistema de zumbi e tal, né? E fazer e tal. E aí, eu fiquei com isso. Falei, mano, um dia eu vou ter uma mesa de Terra Devastada, né? Eu gosto muito de zumbi. Meus jogos favoritos envolvem zumbi. E eu fiquei com isso. E aí, quando eu tava fazendo live, você começa a conhecer pessoas na Twitch. Ela falou, cara, faz uma mesa de RPG, só que eu não quero jogar D&D. Eu não sou esse personagem de dragão, anão, elfo, eu não gosto. Eu queria uma coisa mais tranquila. Pode ser um Cthulhu, sabe? Mestre alguma coisa mais, assim, tranquila, assim, ser esse tanto de magia e tal. Eu falei, mano, tem uma coisa ótima pra isso. Aí eu comecei a recrutar pessoa, fiz na live, deu certo.
E aí eu falei, mano, Terra Devastada tá sendo meu main sistema agora por causa da live. E o pessoal gosta, né, interage, assiste. E aí eu já fiz sorteios de campanhas curtas, né? 2, 3 sessões ali. E, tipo assim, cara, tá sendo o meu sisteminha favorito da atualidade de jogar e mestrar por causa disso. Então, meio que veio sempre de fora e é sempre o sistema que sempre se deu bem comigo, sabe? O famoso santo bateu. E eu sempre consigo fazer muita coisa e tal, né? Então, é isso. Aí você, né, até comentou falando sobre live, mestrar em live e tudo mais. Aí uma pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: existe alguma diferença entre campanha, entre mestrar para amigo e mestrar para mainstream? Existe um pensamento de mestre, jogador, ou assim, como que funciona? Porque algumas pessoas falam, eu acho que eu vou abrir um canal no YouTube fazendo lives de mestrando, ou Twitch mestrando, né? Porque eu já mestro para meus amigos. É a mesma coisa, é diferente, existe uma conversa prévia, como que funciona mestrar para os outros e para os jogadores ao mesmo tempo? E existe muita, muita, muita diferença, né? Quando você mestra uma campanha por pessoas que você conheceu na internet, você faz uma sessão zero, um alinhamento, todas as pessoas estão dentro do sistema, dentro da proposta, tudo mais. Quando você vai levar por mainstream, já não existe mais 5, 6, 9 jogadores, né? Existe quem aparecer. Pode ser de uma, pode ser 1.000 pessoas, pode ser 40.000 pessoas, você nunca sabe o alcance. Então, o público importa mais, sabe? Então, o storytelling, sabe? O ritmo depende muito mais porque você tá mestrando para as pessoas assistirem uma campanha que você não sabe o que vai acontecer, né? Vamos pegar como exemplo o Critical Role. Eles mestrando ali, tipo, não é só para aqueles amigos, eles sabem que tem pessoas assistindo, sabe? Tem pessoas que colocam expectativa nos personagens, pessoas que participam, que engajam. E se você tá fazendo algo para mainstream, que só você gosta, que só os seus amigos gostam, você tá fazendo algo para mainstream que não vai ser consumido. Ninguém vai chegar lá te xingando, tal. Não precisa preocupar com isso, sabe? De sofrer, né, ódio, não vai. Você só não vai ser visto, não vai ser consumido. E se você faz algo para mainstream, é para as pessoas assistirem, sabe? Então você tem que pensar num público que tá assistindo como uma terceira parte, né? No meu caso, eu tenho 4 partes, né? Aquela engrenagem de satisfação minha e dos jogadores vira uma engrenagem maior. Porque como eu faço em live, eu tenho que ficar satisfeito com a minha história, eu tenho que satisfazer meus jogadores, eu tenho que satisfazer quem tá na live assistindo e interage, e eu coloco como resgatar dados e tal pra galera que tá lá participar junto. E eu tenho que deixar tudo satisfatório para quem vai assistir depois no YouTube também. Então, o tipo de preparação, tipo, cara, é outra pegada, sabe? É bem mais difícil dominar, mas quando você domina, é bem mais tranquilo de seguir também, sabe? Isso aí é bem de boa. E para conversar com os jogadores, porque eu já vi eu já até fiz uma entrevista com o Vinzão e com o Lilico falando sobre que quando você vai transformar uma campanha, né, que você faz para os amigos para o YouTube, para Twitch, interativa ou não, os jogadores precisam entender que isso também tem o papel do jogador, né? Porque vamos dizer assim que você pode dentro de uma mesa falar não quero e não vou seguir. Só que em live meio que não é tão bem assim do tipo não vou seguir a história do mestre. Então eu acho que também tem um quê da conversa prévia com os jogadores também, né? É meio, sim, com certeza. E é meio que você colocar eles pra entender. E, tipo, se a proposta for essa, tipo, você fica satisfeito, né? Você fica à vontade na frente de uma câmera e tal, saber que tem pessoas ali e tudo mais.
E aí você deixa de fazer um RPG, né, que é meio que um jogo, digamos, teatral, e você vai fazer uma apresentação teatral. Então, aquela coisa, cuidado com o que você fala, né? Tem pessoas que estão ali, entre aspas, né? Imagina que você está fazendo um teatro, um show ali, né? Num teatro que as pessoas estão pagando o ingresso para assistir. Então, coisas de, eu tô com preguiça, eu não vou jogar RPG hoje. Não dá para poder fazer esse tipo de coisa, sabe? Não é só, você não vai estar só deixando o mestre na mão e os jogadores na mão. Tem todo um público ali que tá torcendo por você, que tá interagindo com o seu personagem, que vai sentir sua falta, que quer saber o desenvolvimento do seu personagem. Então, a responsabilidade da mesa tá sempre fluindo bem, meio que o mestre divide essa responsabilidade com os jogadores também, né? Geralmente o mestre é que geralmente guia o mainstream. Eu já vi jogadores chamarem mestre, né? Ó, você vem mestrar aqui, só que você vai mestrando no meu canal. Então o mestre tá mais focado na mesa e o cara mainstream tá focado na stream ali porque é o que ele quis trazer, né? Apresentar o RPG pro público dele. Então existe esse tipo de cautela que é meio que dividido entre a mesa toda, sabe? A mesa para de ser algo só para diversão, hobby, e vira um pouquinho mais de responsabilidade, tem que ter um pouquinho mais de engajamento. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você vai trazer para sua mesa mainstream por causa disso. Se for uma pessoa que fica sempre querendo atrapalhar, sabe? Você já começa, ô Ladino, você quer roubar os amigos? Mas faz com mais cautela aí, porque, né? Isso pode criar desavença, o grupo ficar brigando, não vai avançar a história de ninguém, não vai avançar a minha história e tal. Então, assim, certas coisas é bom conversar, mas para isso, né, a gente volta de novo, sessão zero. Alinha com todo mundo, conversa, sabe? Pega sempre feedback. A gente fez aqui e tal, o episódio foi assim. O que você achou? Não gostou? Por quê? Por causa disso, tal? Beleza. E diferente, né? Outra coisa que na minha mesa eu sempre faço isso, e você tá aqui como prova. Eu sempre gosto de saber o que o personagem quer fazer, não para controlar, mas para agregar, né? Eu quero que meu personagem briga com fulano, né? Por causa disso, aquela coisa ali aconteceu. Eu, como mestre, sei. Eu não aviso os jogadores. Eu converso com cada jogador individualmente. Deu aquela briga, eu já tenho gancho, eu já tenho música preparada, sabe? A fulana ali é porradeira, então eu já tenho um som de soco ali preparado para dar mais imersão para todo mundo. Meu personagem agora quer reconciliar com aquele personagem, né? Eu acho que ela amadureceu, aprendeu com o erro. Então, beleza, eu já coloco sons, tal, deixo o momento dele, pego os outros jogadores, separo para ninguém atrapalhar esse momento de reconciliação, para todo mundo, sabe, ver o desenvolvimento do personagem, todo mundo ficar à vontade fazendo aquilo. Eu, como mestre, gosto de fazer isso. Eu não deixo avisado que cada coisa vai acontecer, né? Ainda não saiu no YouTube, mas o pessoal vai poder assistir. Você tá aqui como testemunha. Aquela cena Hannah e Clarice, né? Era algo que a Clarice queria fazer, né? A Hannah não sabia, não, era coisa que ela conversou comigo. E aí, né, deixei todo mundo fazendo turno, fulano saiu da casa, tal, você viu, coloquei som e deixei as duas interagirem. Você viu que cena épica que as duas entregaram, cara. Entendeu? Então, assim, é um pouquinho de cuidado, tem que ter um polimento muito melhor, sabe? Uma sessão zero muito importante alinhar isso já. Sim. E um ponto que você até comentou de falar assim, né, que quando você mestra pro público, você tem que satisfazer o mestre, o jogador, o público, a pessoa que está assistindo interagindo, o personagem, você tem que agradar um monte de gente. Aí nesse ponto de agradar bastante pessoas, né, por exemplo, como você comentou, tem as pessoas que vão torcer pela Hannah, torcer pela Clarice, torcer pelo Tadeu e assim por diante, mas, por exemplo, quando vocês tá mestrando para terceiros, e isso vai para o YouTube, vai para Twitch e tudo mais, como que fica a sua sensação de, por exemplo, nível de periculosidade? Porque o que acontece? Se eu tô chamando, sei lá, né, eu estou participando da sua live como jogador. Aí, simplesmente,
né? Previmos para jogar 8 sessões. Só que o Rafa morre na segunda, né? Ou a pessoa morre na primeira, ou a pessoa morre, né? Então, assim, você tem esse zelo do tipo, vou tentar fazer com que a pessoa não morra, ou meio que tipo assim, convidei ela que se vire. No primeiro episódio do YouTube, eu acho que tem isso lá, né? É uma campanha de apocalipse zumbi. É uma campanha sem recurso, é uma campanha de sofrimento humano. Se você for infectado, você morre. Não tem o que fazer. Morreu, acabou. É o que eu falei. Eu sou esse tipo de mestre, né? Quando você tá no mundo, o mundo tá acontecendo, o mundo tá vivo. Nem tudo é pro seu nível, né? Se você coloca uma armadilha, uma coisa lá, e você chega lá preparado ou não e ativar a armadilha, você que se vire, entendeu? Eu não dou esse tipo de, de negócio. Em um dos episódios, acho que é o da ponte, o título da ponte. Dá pra poder ver. Não tava previsto isso, né? O Tadeu, ele tem a mão mordida e ele é infectado. No mesmo turno, as pessoas foram lá e conseguiram arrancar a mão dele. E eu não sei se ficou no YouTube isso, mas eu falo, na live eu falei, meu filho, você deu muita sorte, porque se você não tivesse arrancado essa mão, você teria que subir a infecção pro braço. Se você não arrancasse tipo assim, na altura do cotovelo, arrancasse só o punho, a infecção ia continuar, você ia morrer. Porque você arrancou, tipo assim, tarde demais. A infecção é instantânea. Então, tipo, eu não dou zelo. Os zumbis estão lá, o zumbi não tem diferença, eles vão morder, eles vão infectar. Boa sorte com você e com seus dados, entendeu? Eu não dou colher de chá. Eu acho interessante porque eu já vi, eu já acompanhei uma campanha que, assim, chegou uma hora, acho que lá pela quinta, sexta sessão, que eu comecei a não curtir tanto, porque como tinha uma personagem que era a jogadora era carismática, a personagem era carismática, a galera torcia tanto que toda vez que ocorria algum perigo, ou o chat fazia coisas para tipo assim, não mata, não leva, não sei. Então começou meio que tipo assim a ser previsível que ela não queria morrer, porque o chat gostava tanto que não queria que ela morresse e saísse da campanha. Não, o Vinzão fala isso em um vídeo lá, não lembro qual episódio, né? Jogou burro, morreu. Não tem, não tem outra frase que define melhor, né? Então, cara, é apocalipse zumbi, é mortífero. A balanceada que eu dei, né? E você sabe, tipo, existe zumbis que não infectam. E é visível qual zumbi que infecta, qual zumbi que não infecta. Então você tem esse tipo de alerta qual sua vida tá correndo risco ali. Se você dá besteira, tem consequências, entendeu? Não vai de mim além disso. Eu expliquei isso para os jogadores na sessão 0. Eu falei isso quando eu comecei a mestrar Terra Devastada para live, né? Ficou no YouTube, tá lá. Jogou burro, morreu, é mortífero, ações têm consequências. E, por exemplo, né, quando você já fala pro grupo, vamos jogar Terra Devastada, vamos jogar zumbi, vamos jogar aquele outro, então meio que a pessoa, ela topa ou não topa, falando assim, beleza, já sei que eu vou jogar um Cthulhu, eu sei que acabando a sessão eu vou ter que tomar Dramin pra dormir, eu sei que eu vou ter que tomar Dorflex pra dor de cabeça, vou ter que tomar o meu antidepressivo, porque a galera já sabe que tá entrando nisso. Mas, por exemplo, se você tá jogando um D&D e você decide colocar, às vezes, ou alguma coisa, sei lá, mais 18, mais traumática, mais um terror, você também avisa isso na sessão 0 que pode ser que surja, ou você vai dando sinais de que isso acontece, ou você já conversa anterior, como que você coloca esses temas ou mais sensíveis ou mais traumáticos? Então, o Terra Devastada, ele é um sistema real. Ele é, tipo assim, passando na nossa realidade, né? Só tem zumbis ali de diferente. E, pô, no mundo sem lei, sem recursos, sabe? Sem coisas, existe no nosso dia a dia, né? Já tem gente que faz muita covardia com as pessoas e tal. Imagina quando não tem gente pra ficar vigiando e tal, sabe? Então, primeira coisa, se a gente tá conversando, a gente tem jogadores, principalmente eu converso com os jogadores, o que os jogadores sentem ou não confortável,
né? Porque o meu sistema mexe com trauma, o meu sistema mexe com isso. E existe um jogador na mesa que tem aracnofobia. Então, assim, se você tem um jogador na sua mesa de D&D que tem aracnofobia, por que você vai colocar aranhas lá? Você vai fazer aquele jogador não se sentir satisfeito, você vai causar desconforto. Não faça isso, né? Não tem por que fazer isso. Tem tanta coisa no D&D que você pode usar, sabe? Sem ser aranha. Então, assim, eu converso, né, com os jogadores o que se sente confortável ou não. Beleza, esse é o primeiro ponto. Tá todo mundo alinhado que nós vamos mexer com trauma, com dor, com consequência, com morte, com tortura, né, dependendo ali? Tá todo mundo alinhado? Beleza. E aí, o que eu faço, né, numa campanha de Terra Devastada por live, né? A gente tá mexendo com live, pode assistir pessoas daqui, sei lá, 20 anos talvez no YouTube, que tenha certos gatilhos. Coisas que podem gerar traumas reais, né? Vamos supor lá. Temas talvez como abuso, né? Exploração de pessoa, relacionamento tóxico, coisas nesse sentido. É real no meu mundo. Eu, dependendo do contexto, eu trago isso para a mesa. Só que eu trago com o mínimo de descrição possível para não gerar gatilho em quem está assistindo. Você conversa com uma pessoa que tem algum tipo de fobia, né? Então você fala, tem aranha lá. A pessoa vai entender que tem aranha. Se você começa a descrever, né, e eu não vou fazer isso aqui também porque vai questão de YouTube, se você começa a descrever elementos, som, né, sensações de uma aranha dando a sua perna, você vai sentir já aquela gastura. Então quem tem fobia já vai sentir certos gatilhos. Então não faça descrições de coisas que vai ter consequências mais pesadas, né? No RPG mais pesado. Cthulhu, né, Terra Devastada, você não, principalmente no mainstream, né, você não precisa disso para poder trazer sensação de pânico. Tem outros momentos para poder fazer isso, né, trazer aquele medo, aquele pânico do sistema sem ativar fobia dos jogadores. Uma coisa é você trazer fobia pro personagem. Pro jogador você não precisa fazer isso. Eu acho bem legal essa conversa porque existe, né, mestres, jogadores, tanto iniciantes quanto mais veteranos, e pessoas. Principalmente a galera agora que está surgindo essa nova modalidade do mestre de aluguel, né? Que você mestra para as pessoas, fecha uma mesa, uma campanha. Então, principalmente se você pretende vender o seu serviço de mestre, sessão zero, conversa, se você vai transformar isso em mainstream, tudo isso é algo muito importante para ser conversado, ser visto, ser avaliado, nível da pessoa. Então aqui são dicas valiosas, tanto para os seus amigos, quanto caso você vá fazer para terceiros, né? E só uma curiosidade, né? No Terra Devastada existe uma maneira, né? Uma regra que eu fiz lá. Existe uma maneira de você trazer uma certa sanidade pro personagem de volta. Então ele tem certo passatempo, né? Para fazer algo para poder relaxar. A Clarice é uma personagem tão perturbada que o passatempo dela é se automutilar, se cortar. E aquela coisa, ela nunca descreve, a gente nunca entra tão profundo nisso exatamente para não gerar gatilhos em pessoas. Mas assim, para você ver que sim, na minha mesa eu trato de temas pesados e polêmicos, porque o sistema também é sobre isso. Mas é tudo conversado e tal, e por ser mainstream, eu não costumo, né, aprofundar nisso. Se fosse algo mais fechado com os amigos, todo mundo de acordo, e aí o trem ia ser polêmico mesmo. Eu acho que tudo é conversável e realmente adaptável, né? Eu já joguei uma vez uma one shot na casa de um colega, que, mano, a gente foi jogar Vampira Máscara e, velho, o cara deixou a sala da casa da mãe dele quase que um ritual satânico. O cara, tipo, o cara comprou pôster, pendurou na parede, colocou vela na mesa, comprou aqueles sangues falsos de Halloween. Mano, o bagulho assim. Sim. Que foi aquele clima assim, que você fica incrível. Até meio assustado, assim, sim. Tipo, foi Bacana. incrível, foi maravilhoso, só que teve umas duas. Porque nós éramos em 7. Né? Porque como ele ia fazer um negócio mais do tipo
Lark, sabe? Tipo, meio que um ao vivão, Sim. assim, tinha bastante pessoas. Porque esse é uma one shot meio que fechadinho, então era mais fácil controlar. Mas, mano, teve 2 meninas que passaram mal, teve que chamar coisa, porque foi Esse tão é dos meus. imersivo tanto que, tipo, as Esse, meninas passaram mal. Tivemos que pegar o carro e levar a menina pro hospital pra tomar soro, entendeu? esse é dos meus. Mas foi incrível, né? Depois que a Sim, menina sim, é uma começou a tomar experiência soro, muito deu tudo incrível. certo. Pra quem curtiu, foi maravilhoso. Mas, assim, Sim. Quando você teve tem esse gente que tipo realmente de passou mal e liberdade, desistiu do RPG. quando você tem esse tipo de liberdade de trazer esse tipo de imersão e tal, cara, é algo que realmente, tipo, é uma experiência que pelo menos um one shot é bom fazer, porque dá uma sensação totalmente diferente, sabe? Sim, mas acho que era interessante avisado, tipo, olha, vão É, preparados porque, sim, sim, se ele tivesse avisado ia ser ia ser melhor, né? Mais saudável. sim, né? Não precisa dar um spoiler, né? Tipo, ó, vou fazer isso, mas ó, vai ser uma sessão mais imersiva, então se você é novato, alguma coisa, sei lá, se prepara porque pode ser tal coisa, né? Foi incrível, mas foi uma merda porque tivemos que parar no hospital pra acudir, né? Então, Mago, aproveitando aí que a gente já tá já encaminhando pros finalmente, fazer um bate-bola, jogo rápido, pergunta, pá, responde a primeira coisa que Tá, vier na rapidão tua então, cabeça. já que vai ser o finalzinho bate-bola, eu só pra poder pegar aqui, ó, acho que não sei se vai ficar muito bom pra ver, mas esse aqui é o mapa que eu tinha criado, né? Do meu mundo personalizado, né? Da edição do 4. Atrás um monte de anotação de dias de viagem, quilômetro tal, totalmente imersivo. Aqui do calendário. Os jogadores mesmo computam qual dia que é inverno, verão, festival, né? Festival do inverno, tal, um monte de coisinha. E aí fora o caderninho, né? Cheio de anotação aqui também, né? Todo bom mago tem o seu grimório. Esse aqui é o meu, tá vendo? Esse aqui é o meu grimóriozinho também, de RPG. Cara, eu que sou sinestésico, ter isso na mão, velho, nossa, você me Né? conquista em tantos níveis. Pra você ter uma Você ideia, nem... eu eu virei pro mestre, o mestre perguntou assim, qual que é o seu objetivo a longo prazo no RPG, né? Tipo, na campanha. Eu falei, eu Sim, quero fazer uma guilda de aventureiros. Tipo, eu, aventureiro, quando tiver no nível sim. alto, eu quero criar uma guilda de aventureiros. Aí ele falou assim, beleza. Aí eu fui lá e fiz um bottom Da sua do, guilda. da guilda e ainda até coloquei Massa. aqui, tipo, que você pode ser o aventureiro que busca aventura ou o aventureiro que passa informação. Aí, tipo, Massa. mano, cara, eu precisei. Fui numa loja e Você. fiz, aí toda a campanha que começa eu tô lá com um botãozinho da minha futura guilda, Sim. porque sim, Massa. né? Eu acho legal pra Sinertético. caramba. Então você, mestre, faça isso pra sua mesa. Faça isso pra sua mesa. Faça isso pra sua mesa. Então, beleza, vamos Vamos lá, lá. mestre. Vamos ver se você consegue respostas rápidas. Bora. Considerando então, primeiro D&D. Raça favorita. D&D? Cara. Gnomo. Gnomo. Classe favorita. Vou deixar essa aí pro chat falar. Bárbaro. Bárbaro. Eu chamo o cara que é mago telinho, o preferido dele é o Rebardo. Que criatura você não gostaria de enfrentar em níveis baixos? Pesadelo. Pesadelos. Teleporte aqui, bicho. Qual é a criatura mais menosprezada? Kobolds. Kobolds. Se você agora fosse um mago nível 20, qual seria a primeira coisa que você faria? Cara, eu passaria o conhecimento adiante. Tudo que eu aprendi ao longo do tempo. Passar para a próxima geração. Agora, pergunta interna. Quem não souber, vá na Twitch do mago para entender a referência. Você prefere um olho vermelho ou 7 olhos amarelos? 7 olho amarelo sempre.
Não 100% entendeu? das Vai na vezes. live do Mago pra você entender o que é isso. É isso aí. Então, beleza. Mago, muito obrigado. Foi um prazerzão estar com você hoje. Foi bem legal. Não. Espero trazer você para conversar sobre outros assuntos e algumas coisas um pouco mais diretas. E então, tem um tempinho aí pro seu jabazinho pra galera saber um pouco mais de você e onde pode te encontrar. Olha, eu agradeço, né, primeiramente, né, a galera que assistiu e tudo mais. Foi bem bacana, divertido mesmo. Falei de coisas do meu RPG que só os meus amigos presenciais aqui sabiam, né? Tudo que eu tinha criado. Acho que eu nunca, nem na minha live eu quis mostrar isso. Então, realmente, muito obrigado. Foi muito bacana. Espero que as pessoas tenham aprendido algumas coisas, né? Que foi falado aí, né? Que se inspiram e divulguem as coisas de vocês também. E atualmente, né, eu sou mais. Eu sou bem afastado das redes sociais, mas coisa que vai mudar. Só que hoje é mais fácil me encontrar na Twitch, né? Twitch.tv, Mago Underline, aquela lesinha embaixo, Telling. Mas se quiser trocar ideia comigo, quiser conversar, perguntar, @MagoTelling. Tudo junto, né? MagoTelling no Instagram. Né? Converso lá, respondo, fica fácil mandar áudio se eu precisar explicar alguma coisa, mandar foto. Então, quiser conversar com o Instagram é o melhor. E eu aviso quando vai ter RPG no Instagram, então, ou quando dá algum problema, né? Essa chuvinha de São Paulo aí deu ruimzinho. Mas Instagram e Twitch é onde você me encontra, né? Só seguir lá. Maravilha, vou deixar então aqui na descrição tanto o YouTube para vocês irem acompanhando a primeira temporada dele que tá maravilhosa, colocar aqui a Twitch para você acompanhar a gente nos jogos e também o Instagram. E aí, só um adendo, né? A gente já tá fazendo a segunda temporada na Twitch. Sempre no começo, né? Os domingos, sempre às 6 horas. Já vai deixar o link, né? Caso você queira saber o que tá acontecendo, no YouTube tem um recap, né? No YouTube do Mago Tele, pra você saber o que aconteceu na primeira temporada. E sempre no começo dos episódios do RPG no negócio, eu sempre faço um recap da temporada inteira. Pontos importantes, saber o que tá acontecendo. Então você não vai chegar perdido, né? Então, não, se, depois, futuramente, se você quiser prestigiar, assistir a temporada, né? Primeira temporada, fica à vontade, porque também tá maravilhosa também a temporada. Modéstia à parte falando, né? Você não tem desculpa para não acompanhar, porque é bom, é legal, é resumidinho e é divertido que as pessoas morrem. E aí, deixa eu só finalizar também com uma entrevista reversa aqui, né? Você falou uma coisa comigo que eu fiquei muito feliz e tal, mas como é pra você? Você jogou Terra Devastada antes, não? Cara, eu já joguei uma vez antes de jogar com você. Assim por ó. Mas eu mudei muitas regras, né? Eu fiz as minhas regras. Mas como tá sendo pra você a experiência de ser um jogador numa mesa mortífera e tá numa, tipo, fora do D&D, fora da zona de conforto, e tipo, o que você tá achando da experiência de sobreviver num apocalipse zumbi ali, né? Do Mago Telling. Cara, quando eu criei a ficha em live também, eu já pensei, mano, eu vou morrer no máximo na segunda sessão. Porque, primeiro, eu sou ruim no dado, eu sou muito do roleplay, não faço personagem combatível, então puta, eu já tinha esperança de. Valeu, galera, é isso aí, abraço. Então, estou feliz de já estar agora na terceira para quarta sessão e estar vivo, né? Então, é maravilhoso. E eu tô jogando assim com jogadores que entregam pra caramba. Então, assim, é algo assim surreal, é um show de jogatina, é algo incrível. E assim, você trouxe pra gente na prática o que você faz de cria conexão e faz isso e colocar plot, faz isso, aquele outro, e eu tô sentindo isso na prática. Então, assim, eu estou adorando e ainda mais que você deixa a galera co-criar, que é algo que eu acho excepcional. Então, assim, eu estou ansioso para a próxima jogatina, porque com certeza eu sei que vai ser épico até o momento, ou que a gente morra, ou que acabe essa segunda temporada. Só pra deixar um gancho, né, de ansiedade pra você e pra galera que tá até aqui nesse momento. Você falou que é um jogador sinestésico, né? Você gosta das coisas, de tocar e tal. Então, a próxima sessão vai agradar você. É online, e eu tô falando que nós vamos agradar o jogador sinestésico. Então, tipo assim, já aproveita,
Porque lá vai ser ao vivo como é que eu faço isso. Pra não ter, tipo, esse sinestésico não dá pra agradar porque é online, né? Via Discord ali, dependendo. Vai estar lá como é que eu faço isso. Vocês vão ver na prática como é que eu vou fazer isso. Então já se Show de prepara bola. para a próxima sessão, tá? Então assistam, galera, porque vai valer a pena. Vocês querem ver eu interpretando? É uma grande oportunidade também. Então, fica O pessoal essa. gosta muito, tá? O pessoal gosta muito da interpretação dele. Muito feedback no Instagram eu tenho. Ah, maravilha, show de bola. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Novamente, Mago, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Chamarei você mais vezes para outras oportunidades. E use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!